Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Deus abençoe Elisandra. Deus abençoe Silvana, Secopierre. Deus abençoe a vida da Luzinete, do Fernando. Nós vamos meditar numa palavra rápida. Tiago, capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1, que diz assim: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos desejos, dos vossos membros que guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreareis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós em que, em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Amém? Tiago está nos dando um ensinamento poderoso. Tiago está abordando todos os assuntos do nosso cotidiano. Tiago está abordando todas as coisas do nosso dia a dia. Tiago está abordando coisas simples, mas coisas de grande importância. Tiago começa o texto do capítulo 4 a dizer: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Ele faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e as pelejas? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Muitas guerras vêm dos nossos sentimentos. Muitas guerras vêm das nossas escolhas. Muitas guerras vêm dos nossos desejos. Muitas guerras vêm daquilo que nasce no nosso coração. Muitas guerras nascem dentro de nós para depois ela externar para fora. Existem guerras que você começou dentro de você. Existem batalhas que você começou dentro da sua alma. Existem desejos que começaram dentro de você. Por exemplo, o ciúmes é uma coisa que não é externa, é algo que nasce internamente. É uma guerra que nasce dentro do ser humano. A guerra, ela nasce de dentro para fora. E Tiago está ensinando e dizendo: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura
Não vem disso, a saber, dos vossos desejos, dos vossos deleites? Ou seja, muitas das coisas nascem por causa dos nossos desejos. Muitas coisas, muitas guerras nascem por causa das nossas vontades impróprias. Muitas batalhas nascem por causa das nossas escolhas erradas. Muitas situações acontecem por causa de uma decisão errada. Muitas as afrontas nascem porque fazemos escolhas erradas. Então a maioria das guerras, não estou dizendo 100%, mas 60% das guerras que nós enfrentamos, muitas vezes nasceu dentro de nós. Um exemplo: fulano não gosta de mim. De repente você nunca conversou com a pessoa, de repente você nunca tirou um tempo para bater um papo, você nunca tomou um café, nunca almoçou, nunca andou junto, mas dentro de você nasceu um sentimento assim: fulano não gosta de mim, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, eu não me dou bem com tal pessoa. Realmente tem pessoas que você não consegue se sentir bem na presença dela, mas muitas das vezes tem pessoas que você não conviveu ainda e já tem conclusão, já tirou uma conclusão, já bateu o martelo. Então o Tiago está dizendo assim, muitas coisas nascem criadas do seu próprio sentimento, das suas próprias emoções, do seu próprio pensamento. Muitas coisas nascem dentro de nós. Muitos medos nascem dentro de nós. Muitos anseios nascem dentro de nós. Muitas dúvidas nascem dentro de nós. Antes de experimentarmos alguma coisa, antes de termos uma experiência até negativa, muitas coisas nascem dentro de nós. E muitas coisas nascem dentro de você. De repente você está vivendo uma guerra, não externa, mas uma guerra interna. Às vezes você criou um negócio dentro de você: estou fraco, eu estou desanimado. Mas às vezes você não está desanimado para ir trabalhar, às vezes você não está desanimado para fazer a comida, às vezes você não está desanimado para pegar um ônibus, às vezes você não está desanimado para acordar pela manhã. Tem coisas que nós criamos dentro de nós, gigantes que nós criamos dentro de nós. Tem gigantes que eles começam a crescer ao ponto de nós alimentarmos e acreditarmos que esse gigante é real. Tem coisas que, se você parar para analisar, você alimentou no decorrer da sua vida. Tem coisas que você alimentou no decorrer da sua trajetória. Tem sentimentos, tem medos, tem traumas que nós alimentamos quando nós damos o poder para ele, quando nós falamos algo e isso intitula um poder para aquilo que nós estamos alimentando. Tiago falou, muitas coisas nascem dentro de você. O que contamina não é o que entra, o próprio Jesus disse, é o que sai. Então, ou seja, Tiago está dizendo, vocês desejam muitas coisas, vocês querem muitas coisas, vocês sonham com muitas coisas, vocês almejam muitas coisas, e às vezes, muitas vezes nós almejamos porque a mídia nos faz almejar, porque a sociedade nos impõe, empurra para que nós possamos desejar, as situações elas cooperam para que nós venhamos desejar, e de repente começa a se criar uma grande guerra dentro de nós. Um exemplo, eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo era pessoas que estavam no elevador, tinha uma pessoa no elevador, e ela assumiu uma posição, tipo de frente para o vidro, para o lado de fora, e as pessoas que entravam, estavam ali combinado com a pessoa para olhar para fora, e de repente entra uma pessoa que não está sabendo daquilo, e ela começa a se sentir incomodada, porque todo mundo está olhando para fora, ela entrou e ficou de frente para a saída principal do elevador. Aí o que ela faz? Ela pega, vira e fica olhando para fora. O que isso quer dizer com essa mensagem? É que às vezes nós somos manipulados, às vezes nós somos induzidos a tomar posições, a tomar caminhos e direções e fazer escolhas devido a uma pressão psicológica, devido a uma pressão de uma psique a qual nós temos que viver num padrão de uma sociedade. Ou seja,
o ritmo da nossa vida muitas das vezes são manipulados pelo sistema, pela mídia, por alguém, por alguma coisa, e às vezes nós criamos dentro de nós algo dizendo: eu também quero viver isso, não consciente, mas inconsciente. Isso é bom para mim, isso é maravilhoso, isso vai me preencher, isso vai me trazer felicidade, isso vai me trazer uma alegria, isso vai me trazer uma paz, isso vai me trazer algo maravilhoso. Então, quando a Bíblia está dizendo que a maioria das guerras, elas nascem por causa daquilo que nós almejamos e desejamos dentro de nós. Nós não sabemos o que é bom para nós. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e dizendo assim, às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, tem coisas que acontecem, mas quando nós vivemos aquilo, nós olhamos que não era aquilo de fato realmente que iria nos trazer uma alegria, uma felicidade. Por isso a nossa oração tem que ser segundo a vontade de Deus. Tem coisas que, se você não pedir segundo a vontade de Deus, você pode até receber, mas passa um tempo, aquela tristeza, porque isso não vai preencher muitas das vezes o seu sentimento, as suas emoções. E nós estamos vivendo numa época em que nós estamos sendo conduzidos a mudar toda hora, a trocar aquilo que não deveria ser trocado, a trocar os valores, a mudar os valores. Nós estamos vivendo uma sociedade que está nos empurrando goela abaixo algumas ideologias, algumas escolhas, alguns padrões de vida, algumas decisões. E Tiago está dizendo: sabe o que está acontecendo? Tudo isso nasce dentro de nós. As maiores guerras, elas nascem dentro de você. Por quê? Tem coisa que você cobiça ter e você não tem. Tem coisa que você deseja e você não tem. Aí a Bíblia está dizendo assim: vocês são invejosos, porque alguém tem algo e você quer ter melhor. Alguém tem algo e você quer ter algo maior. Alguém tem algo e você quer provar que você é capaz de ter algo melhor. Nós vivemos isso, esse ciclo em toda a sociedade. Às vezes vivemos na família, vivemos no nosso convívio, vivemos no relacionamento pessoal, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos que nos cercam, nos envolvem, no trabalho, no ministério. Às vezes nós alimentamos algo que Deus fala assim, tudo isso é uma pura inveja, é uma pura vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o salmista, diz Salomão, que tudo é vaidade. Salomão nos dá uma instrução dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, quando eu olho para Tiago chamando a nossa atenção, dizendo assim: vocês são invejosos, vocês cobiçam aquilo que é dos outros. Não, eu não cobiço, eu não tenho inveja. E às vezes nós queremos entrar num padrão, num ritmo, que nós vimos alguém, contemplamos alguém com esse padrão. Então, ou seja, a palavra está dizendo para mim e para você que muitas coisas que Tiago está nos ensinando é fruto daquilo que nasce dentro de nós, é fruto daquilo que nasce no nosso espírito, no nosso coração. Às vezes a pessoa quer ter algo, às vezes não é nem para ela se alegrar, mas para provar que ela é capaz de ter algo melhor do que o outro. Às vezes ela busca algo para mostrar para alguém que ela é capaz de ter algo. Então o Tiago está nos chamando de pessoas invejosas, cobiçosas. Vocês são invejosos, vocês cobiçam, e isso vocês fazem não para o nome do Senhor ser glorificado, vocês fazem para a glória de vocês, para a vaidade de vocês. Então, ou seja, e não podeis alcançar, tem coisa que você não vai alcançar, tem coisa que você não vai ter. E às vezes a inveja nasce assim: por que fulano tem, eu não tenho? Por que fulano pode, eu não posso? Por que fulano ele consegue e eu não consigo? E de repente desperta no coração de pessoas um sentimento, desperta no coração de pessoas um desejo maligno, aonde pessoas, elas não conseguem conquistar algo porque ela foi induzida por uma sociedade, por uma mídia, que aquilo que ela precisa conquistar é bom, vai trazer alegria, mas daqui uns dias muda. Quer ver um exemplo? Um celular. Então um celular, hoje você tem um celular,
mas daqui a uns dias eles lançam outro aparelho de celular. E tem pessoas que ficam 3 meses, 4 meses com um aparelho, e ela fala, ah, mas esse aparelho aqui não é o que eu queria, não é o bom. Eu vi fulano com um, é maravilhoso. Ele tira foto, ele filma a imagem, a resolução. E isso nós estamos sendo empurrados por uma sociedade, para nós vivemos assim em competição. Quantas pessoas você não conhece? É dentro de igreja, é dentro de empresa, é no trabalho, é na escola, na faculdade, é no convívio de amizade, é no meio da família. Nós vivemos em uma disputa por algo que é terreno. Nós vivemos uma disputa por algo que é material. E a nossa disputa teria que ser por algo espiritual, correndo a carreira da fé, correndo a carreira da confiança. Então o Tiago está dizendo assim, ó, vocês estão cobiçando e não podeis alcançar. Combateis e guerreareis e nada tens porque não pedis. Ou seja, ele está dizendo, você está correndo com as suas forças, você está tentando com o seu próprio braço, você está tentando pelos seus próprios sentimentos, pelas suas emoções. Então ele diz, ó, você não tem porque você não pede, e quando você pede mal. Não pedis e não recebei porque você pediu mal. Então muitas coisas nós não recebemos porque nós pedimos de forma errada. Nós pedimos mal para o nosso bel prazer, para a nossa própria glória, para a nossa própria honra, para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio orgulho, para o nosso próprio eu, para alimentar um eu, para alimentar essa velha natureza, para alimentar a nossa carne. Tudo que Deus quer nos entregar é para glorificar o nome dEle, é para abençoar as nossas vidas. Deus não tem problema em nos entregar nada. Escute isso, Deus não tem problema em te entregar nada. O problema está em nós, em saber receber e saber administrar. Em qual a finalidade daquilo que nós recebemos. Tudo que nós pedimos para Deus tem que ter um propósito. Para que você quer um emprego? Para manter sua família, mas qual que é o propósito maior? Você precisa orar a Deus, Deus, eu quero um emprego para isso, para aquilo, para manter minha família, manter minha casa, mas também para glorificar o teu nome, para levar o teu nome, para ser um canal de Deus na vida de alguém. E às vezes nós não entendemos essas coisas, porque independente do lugar onde você está, você sempre vai ser um servo de Deus. E tudo que você pede para Deus, Ele te entrega com uma finalidade. Às vezes Deus te entrega, eu vou te dar um exemplo de um carro, mas qual a finalidade? É só para você andar, só para você ter um conforto. Às vezes Deus te entrega porque tem alguém próximo da sua casa que não tem condição de ir para a igreja ou de ir para algum lugar, e você está passando e você não dá uma carona, e você não oferece uma ajuda. O que você pediu para Deus foi para glorificar o nome dEle e servir. Às vezes Deus quer que você entenda que o seu servir é muito mais do que você pedir. Então tem muita coisa que a gente não recebe porque nós pedimos e pedimos mal. Para que nós pedimos mal? Pedimos mal para gastar nos nossos deleites. Então tem coisas que nós pedimos e Deus nos dá, e nós gastamos com os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade. Nós gastamos com a nossa própria força. Tem coisas que Deus te entregou, que você precisa entender. Por que Deus me entrega um bom salário? Por que Deus me entrega um bom carro? Por que Deus me entrega um bom celular? É para servir. E às vezes Deus espera que nós servimos, porque Deus não tem problema em nos dar nada, porque para Deus tudo é supérfluo. O mais importante é sua vida, é você estar feliz com Cristo, é você estar bem com Deus, é você estar bem com a palavra de Deus, é você estar bem com o reino de Deus. Mas tem muitas vezes que Deus nos entrega, nos alegra, só que às vezes nós somos preguiçosos, relaxados, damos desculpas, às vezes inventamos muitas coisas para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele acaba não fazendo por completo. Então, ou seja, Tiago está nos ensinando, para de ficar pedindo coisas para esbanjar, para de ficar esbanjando, seja sábio, seja prudente, para de ficar esbanjando aquilo que Deus te entregou, para de ficar ostentando aquilo que Deus te colocou, para de ficar sendo soberbo naquilo que Deus te confiou. Tem coisas que Deus te entregou, é para você servir, e servir com excelência, amém? Deus te entregou para você servir com excelência.
Então, quando o Tiago está falando isso, ele falou assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabem que vós, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ele está dizendo assim, ó, Deus te entrega algo e você se torna inimigo, porque você tem mais desejo nos prazeres desse mundo do que nos prazeres de servir a Deus. Tudo que Deus nos dá, você que serve a Deus, entende o que eu estou falando, Deus te dá com uma finalidade. Deus não te dá nada sem uma finalidade. Deus não te dá nada aleatoriamente. Deus te dá as coisas para você servi-lo com excelência de alguma maneira. E como eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. E como eu sirvo pessoas? De diversas formas. Por exemplo, nós pregamos a palavra e nós temos um chamado. Nosso chamado é servir pessoas. A obra de Deus são as pessoas. A igreja somos nós. O templo, ele precisa de manutenção. Então, quando Deus ele abençoa uma pessoa, às vezes é para manter a manutenção do templo. Às vezes, quando Deus abençoa você manteve a manutenção do templo, você vai abençoar talvez alguém que Deus colocou no seu coração. Ou eu vou levar uma oferta, eu vou ajudar alguém. Deus tocou no meu coração para levar uma compra, uma cesta. Deus tocou no meu coração para que eu pudesse levar os remédios para fulano, fralda geriátrica. Deus tocou no meu coração para que eu pudesse servir essa pessoa de alguma maneira. E talvez aquilo que Deus nos dá, nós se tornamos egoístas, porque se eu estou bem, está tudo certo. Mas não, o Evangelho sempre foi de servir pessoas. Jesus veio servir pessoas. Ele falou, não, para mim ser servido, eu tenho que ser o maior a quem eu tenho que servir. Então você tem que ser o maior a servir. Você não pode ser o menor a servir. Você tem que ser aquele que serve, seja o maior em servir. Independente do cargo, independente da posição, se é apóstolo, bispo, esse tem que ser o primeiro a servir. E quando nós entendemos isso, o nosso chamado se torna mais fácil. O nosso fardo se torna mais leve. Amém? Então, aqui para finalizar, quando eu coloco essas coisas como prioridade, as coisas da terra, eu começo a me apegar, meu coração começa a se apegar. Tem gente que se apega ao carro, tem gente que se apega à casa, como se fosse a última coisa da vida dela. Ela dá vida, morre. Sabe o que acontece? Aí ela parte, ela não leva nada. Aí Deus fala, você fez uma amizade porque você priorizou muitas coisas que você não deveria priorizar e deixou de priorizar o reino de Deus. É bom você ter uma casa, um carro, é ótimo, mas quando eu coloco isso como prioridade na minha vida, Deus te deu talvez algo para você servir pessoas. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito com os recursos que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Será que você tem servido? Será que você tem servido com excelência? Entenda que Jesus foi o maior que serviu, e aquele que ele ensinou como servir, como é o serviço de servir. Ele serviu pessoas, e quando ele serviu pessoas, ele estava dizendo assim, ó, eu quero que vocês façam igual. Quando os discípulos, na última ceia, eles estavam na mesa, Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia de água e lavou os pés. O que ele estava dizendo? Ó, eu sou mais humilde que todos. Eu vou ensinar para vocês. Quando eu estou lavando o pé, eu estou demonstrando uma lição de humildade. Porque geralmente quem lavava os pés na Bíblia eram os donos da casa, ou até os empregados que lavavam os pés daqueles homens que chegavam à casa de alguém, porque eles haviam andado muito pelo deserto. Então os pés empoeirados, quando alguém vinha e lavava os pés, estava dizendo, a minha humildade, ela chega ao ponto de ser o teu servo, eu vim aqui te servir. E com isso lavava os pés de todos aqueles que eram necessários. Então Jesus lavou os pés. Aí Pedro deu um salto e falou, opa, eu não lavo os meus pés. Aí Jesus falou assim, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou, então me lava por inteiro. Jesus falou, você já desceu as águas, já se banhou, você não precisa disso. Mas entenda, aprenda essa lição, que você precisa aprender a lição da humildade. O servo, ele sempre vai ter uma lição de humildade para ensinar. Então, ou seja, aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos, na sua vida, como você tem servido as pessoas? De que maneira você tem servido?
De que forma você tem que servir? Às vezes você pensa que precisa de dinheiro. Não, às vezes você está no ônibus, no banco reservado para idoso, aí você está cansado, eu sei, mas você foi chamado para servir. Ninguém dá lugar, eu vou ter que dar, eu estou tão cansado. Levanta do lugar e dá. Isso é servir pessoas. Às vezes, na fila de um banco, às vezes você está ali um idoso, ou alguma situação, ou alguém com uma compra menor que a sua, você pode servir também. Você não precisa servir só quem é crente, você não precisa servir. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos servir a todos, é fazer o bem, é isso que Jesus nos ensina. Quanto mais você fizer, mais você vai colher. Amém? Então olha o que a palavra diz: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de mim. Deus não quer dividir você com ninguém. E o que você tem dividido a sua vida? Com quem você tem dividido a sua vida? Com quem você tem dividido a glória de Deus? Então às vezes você está dividido em muitas coisas. Às vezes você está dividido, cocheando em dois pensamentos. Com quem você está dividindo? Às vezes você está priorizando coisas que não é para priorizar. Às vezes você está priorizando situações e coisas que não é para você priorizar. Então Deus está dizendo e está te ensinando: quem tem a sua atenção? Quem tem o seu coração? Quem tem o seu sentimento? Quem tem a sua vida? Quem é que tem a sua vida? Com quem você está dividindo a glória de Deus? Amém? Com quem você está dividindo a glória de Deus? E o que Deus mais espera de nós, que sejamos aquele não robóticos, não pessoas robô, que faz tudo mecanicamente, que faz tudo, não. Deus, Ele quer homens e mulheres com sentimentos, com capacidade, habilidades. Deus te deu algumas habilidades para você glorificar o nome dEle. Então às vezes nós geramos um ciúmes em Deus porque priorizamos outras coisas. Às vezes eu priorizo coisas em vez de priorizar as coisas dos céus. Priorizo as coisas da terra. Você pode dividir a sua vida muito bem. Aprenda. Tem coisas que você tem que priorizar com Deus: o teu relacionamento, a tua oração, a tua entrega, o teu sentimento, a tua busca, a tua intercessão. E isso Deus vai trazer no seu coração coisas para que você possa interceder. Então tudo que você pede para Deus, peça com um objetivo de glorificar. Senhor, por isso que Jesus falou que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então muitas coisas eram feitas de acordo com a vontade do Pai, porque Jesus entendia que Ele teria que glorificar o Pai. É isso que Ele está nos ensinando no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele estava dizendo: o Senhor é santo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, muitas das vezes a nossa vontade vai gerar ciúmes em Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então o que ele estava dizendo? Que a vontade de Deus é absoluta e soberana, e ela é feita de uma forma inexplicável no céu, assim na terra como ela é feita no céu. Ele estava dizendo: no céu eu tenho certeza que a sua vontade é absoluta e soberana, então faça na terra como o Senhor faz no céu. O pão nosso de cada dia, o alimento de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje, o pão nosso de cada dia. Então até nisso Deus supre as suas necessidades, Ele supre as suas aflições. Não nos deixe cair em tentação. Então o que ele estava dizendo? Não me deixe cair em tentação, não me deixe ser levado pela tentação, não me deixe ser tentado por as coisas desse mundo, não deixe os meus olhos se apegar, não me deixe o meu espírito, a minha carne, a minha alma se apegar às coisas desse mundo. Não me deixe cair em tentação, mas livra do mal. Isso ele estava dizendo: me livra do mal, porque o mal ele quer me atacar, o mal quer tirar o meu foco, quer tirar minha visão, quer cegar os meus olhos, quer sujar os meus olhos, quer me trazer encantamento pelas coisas desse mundo, quer me fazer ser inimiga de Deus, quer me fazer
gerar ciúmes em Deus. Quando alguém está com ciúmes de alguém, qual é a reação dela? É uma reação levada por aquilo que ela está vivendo. E esses ciúmes que Deus tem de nós, não é um ciúmes como do ser humano tem, mas é um ciúmes diferente, um ciúmes de cuidado, de amor, um ciúmes de proteção, um ciúmes a qual Deus não quer dividir, um ciúmes a qual Deus não é egoísta, mas Deus é cuidadoso, zeloso. Aí ele olha para mim, para você e fala assim, ó, sujeitar, aí ele diz assim, versículo 6, ó, antes da maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então ele resiste àquele que é soberbo. Então tudo que Deus nos entrega não é para gerar em nós uma soberba. Você já viu pessoas que às vezes ela sobe um pouquinho na vida, se torna soberba? Você já viu pessoas que às vezes ela atinge um nível e ela se torna nariz em pé? Já viu pessoas que elas têm um carrinho melhor, uma casa melhor, uma condição melhor, e Deus deu para glorificar o nome dele, só que isso subiu ao coração e o nariz se empinou. Então, ou seja, Deus ele abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Não é ser humilhado por alguém, não, estou sendo humilhado, Deus vai me abençoar, vai me exaltar, não. Deus não te chamou para você ser humilhado por alguém. Deus te chamou para você se humilhar para Deus. Não se humilhe para ninguém. Se humilhar por um sentimento, por uma amizade, se humilhar por um cargo, se humilhar não, por uma posição, se humilhar para fazer algo, não, Deus não te chamou para isso. Ele disse assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aí ele diz assim, ó, sujeitai-vos pois a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então aqui eu finalizo, sujeita-se a Deus, começa a mudar a sua oração, começa a mudar a sua visão, começa a falar, Deus me coloca um coração humilde, porque só serve quem tem um coração humilde, só passa a servir quem o coração se torna humilde diante do Senhor. Senhor, me faça humilde, me ensina a ser humilde como o Senhor foi, me ensina a servir a mesa, me ensina a servir as pessoas, por mais que as pessoas, eu olhe para elas, elas não mereçam, porque Jesus serviu Judas. Judas merecia? Jesus serviu Pedro, Pedro merecia? Não, eles cometeram erros gravíssimos. O maior erro foi de Judas, mas Jesus serviu mesmo sabendo que tipo de pessoa ele estava servindo. Então sirva a mesa de Deus, sirva, porque quanto mais você servir, mais o nome do Senhor será honrado. Sirva, tudo que você pôr as mãos para fazer, faça o seu melhor. Meu patrão não está vendo, eu vou chegar atrasado. Trabalhe para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus, sirva a Ele. Pastor, mas ele é difícil. Mas Deus, Ele pode fazer coisas na tua vida independente do seu patrão, porque Deus não depende do seu patrão, é o seu patrão que depende dele. Meu marido, é tão difícil servir ele. Sirva, porque quanto mais você serve, não é o seu marido que manda em Deus, é Deus que manda nele. Porém, você é um contato direto com Deus. Entenda que o seu coração tem que ser de servo. Quando você entender que você é uma serva de Deus, você não vai andar mais orgulhosa, não vai andar mais rancorosa, não vai andar com o nariz empinado, não vai andar cheio de orgulho, de soberba. Eu tenho, eu posso, eu tenho, você não tem. Porque tem gente assim, conquistou um pouco, você não é nada, você é um derrotado, você é um fracassado, e gosta de humilhar as pessoas, sendo que Jesus, Ele não usou nenhum tipo de direções dessa. Jesus não usou nenhum tipo de palavras como essa. Jesus simplesmente, Ele ensinou. Você só cobra algo de alguém quando você ensina. Jesus passou a cobrar os discípulos a partir do momento que eles ensinou. Pode ver que no começo eles todos atrapalhados, tinham uma visão totalmente equivocada, tomava decisões totalmente precipitadas. Teve um dia Jesus reuniu Pedro e João para subir no monte, e ali no monte da transfiguração, a Bíblia diz que quando eles estavam no monte, Pedro e Tiago, a Bíblia diz que eles estavam no monte,
aí de repente Jesus tem uma visão, tem uma direção de Deus, ali desce Elias e Moisés para falar com ele, e de repente Pedro fala: não, vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui, vamos estar aqui. Pedro tinha uma visão totalmente equivocada. Jesus, em nenhum momento, Jesus ensinava como um pai ensina um filho. É como se Deus falasse assim: ó, vocês são filhos, bebês ainda, por isso vocês precisam aprender para evoluir, para crescer, para amadurecer. E para crescer no reino de Deus, você vai ter que descer, você vai ter que ser humilde, você vai ter que ser simples. E isso para muita gente é difícil, porque a pessoa não quer seguir esse caminho da humildade, da simplicidade, trilhar o caminho do servo, trilhar o caminho do servir. Eu fui esses dias num lugar, numa igreja, eu fui pegar um negócio que eles nos deram, e eu fiquei tão maravilhado com o servir das pessoas. E elas serviam, e aí depois a menina falou: ó, aquela mulher ali é dona da fábrica da Cuca, aquela da chupeta, aquela mulher ali é dona de não sei do que. São pessoas que de alto padrão, um nível muito grande. Aí você fala: meu Deus, umas pessoas dessas poderiam pagar para alguém servir, só que elas têm o prazer de servir, porque elas entenderam, não é o que eu tenho, mas é quem eu sou diante daquilo que Jesus me chamou. Então, independente se você tem uma empresa, um bom cargo,